Olá! Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos e os desafios de se ter uma família. Eu gosto muito de uma frase de Jonas Arraes que ele diz assim: ser pai ou mãe não é tarefa fácil, nem sempre gratificante. Por isso, permanece sendo um desafio e uma bênção. Muitas vezes a gente acredita que porque está fazendo as coisas certas ou porque ama muito a nossa família, ela vai sempre ser uma bênção. Sempre vai ser o caminho mais acertado, sempre vai ser o lugar das emoções seguras. Mas muitas vezes não é o que acontece. Nossa construção é feita através das nossas relações e das influências que nós recebemos, e nem sempre foram influências positivas. O lar não é um lugar seguro para todo mundo. E a depender das experiências que você teve, de como você viveu, isso está em você até hoje. Marca, transforma quem nós somos, molda nossa personalidade, nosso caráter, nossa percepção. Eu já falei algumas coisas parecidas, mas hoje eu queria te trazer um pouquinho mais para a realidade. O nosso autoconhecimento pode nos libertar, mas também nos ajudar a conhecer melhor os nossos filhos e os nossos cônjuges. Quando nós conhecemos melhor essas pessoas, as nossas estratégias de relação mudam e o impacto dos atritos, dos conflitos, das construções que nós estamos tendo e vivendo dentro de casa também. Eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos que eu acho imprescindíveis levarmos em consideração para continuarmos a nossa jornada na nossa família, dentro do nosso lar, de maneira mais segura emocionalmente e até estável espiritualmente também. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre as expectativas. As expectativas que você tem sobre os outros e sobre si mesmo. As suas expectativas sobre seus filhos, sobre sua mulher, sobre seu marido, sobre o tipo de mãe, de esposa ou de pai que você é, o tipo de filho que você gostaria de ser. Existem muitas expectativas envolvidas e isso deixa a relação um pouco mais delicada, sensível. Além das suas expectativas, existem também as expectativas deles, destes outros componentes da família. As expectativas dos seus pais, a expectativa dos seus filhos, a expectativa da sua esposa, do seu marido. E para além dessas expectativas, ainda existem as expectativas dos outros, que nós costumamos nos importar até mais do que deveríamos. E impacta diretamente nas nossas relações e na forma como nós estamos conduzindo nossa família. O primeiro passo para não permitir que essas expectativas atrapalhem a nossa relação e aumentem o desafio, que é manter uma família forte, estável e unida, é respeitar a identidade de cada um de forma singular e individual. Você foi construído dentro de um contexto. Você foi formado, suas concepções foram formadas dentro de um contexto de família, dentro de algumas relações complexas ou não, amorosas, seguras, de cobrança, de autoritarismo, não sei. Mas as relações que você tinha dentro do seu lar formaram quem você é. E é muito provável que você corra o risco de reproduzir algumas dessas reações ou relações, formas de interação dentro do seu lar agora. E muitas vezes a gente fala assim: Deus me livre, eu não quero reproduzir, luto contra isso, sou muito diferente dos meus pais. Mas de qualquer forma o impacto daquela marca, daquela relação conturbada que você teve antes, está aí, sendo espelhado através das suas ações, dos seus receios, dos seus medos, ou quem sabe até te impulsionando positivamente, mas ela está aí. Por isso é importante reconhecê-la. Reconhecer que a sua construção foi uma, o seu cônjuge foi outra, e a dos teus filhos estão sendo outras. Individualmente, de cada um deles, não importa quantos sejam ou qual a proximidade da idade deles. Existem duas citações muito fortes que eu quero mencionar para vocês. Elas são de uma escritora norte-americana, Ellen White. E a primeira diz assim: o círculo do lar deve ser considerado como um lugar sagrado, símbolo do céu. Quem não quer um lar assim, não é? Mas quando a gente considera algo sagrado, o nosso trato, a nossa intenção, o nosso preparo para lidar com aquilo é diferenciado. Você, de fato, tem se preparado para lidar com o seu lar, com as suas relações, com sua família? Tem se dedicado de maneira diferenciada, especial, dado o seu melhor,
procurado ser ali a sua melhor versão, a segunda citação é assim: não deveria gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los. Criar filhos é óbvio que dá trabalho. E não é pouco, é muito trabalho. Porque você está formando um cidadão, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, mas você também está interagindo com ele, de forma consciente ou não, o tempo todo. Mesmo que apenas através do seu exemplo, da sua presença. Olha como isso é forte. E por isso eu quero agora mencionar para você algumas estratégias que podem te ajudar a ter uma atmosfera familiar mais suave, mais agradável, mais estável e mais consciente também. Olha só. Primeiro, valorização da sua vida doméstica diária. A gente chega em casa querendo descansar ou então já estressado porque sabe que vai ter muitas demandas. A gente espera que as ocasiões mais importantes, os jantares de família, os aniversários, sejam marcantes e especiais o suficiente para blindar a imagem, a construção que está sendo feita da nossa família. Mas não são. A nossa família é construída nas pequenas decisões diárias, nos pequenos detalhes, através do cuidado, da nossa presença, da nossa direção espiritual. Então é no seu bom dia, é na forma como você põe para dormir, é na conversa que se tem na mesa, em todos esses detalhes é que finalmente se dá a sua relação e a sua construção. Por isso a rotina diária é imprescindível ser priorizada e ser levada a sério. Outra coisa que nem sempre levamos em consideração é priorizar horários definidos para estarmos juntos. A gente está junto de noite, a gente se encontra no almoço. Esses horários precisam ser definidos e precisa ser um compromisso real nosso. Como se estivéssemos indo para o trabalho ou para a faculdade. Como se estivéssemos aula naquele momento. Como se tivéssemos um compromisso judicial. É algo sério, é algo muito importante. Por isso é inegociável. Claro que haverão exceções, haverão circunstâncias, mas de maneira geral, a gente precisa estar ali inteiro, comprometido. E as pessoas precisam saber. Tudo bem? Tá tudo bem? Fica de um lado do outro, para de passar. É importante estar lá quando for um horário que é significativo para ele. Quando for um dia, um evento, uma situação que seja relevante, que vai formá-lo, que vai impactá-lo, que vai marcar a sua vida. E eu não estou falando só de casamentos, aniversários, apresentação de monografia. Eu estou falando de pequenos momentos que são importantes. Pequenos momentos onde eu estou mais reflexiva, onde hoje é um dia triste, recebi uma notícia ruim, estou enfrentando um dilema no trabalho. Nestes momentos, nossas agendas precisam se encaixar. Eu sei que isso é difícil e bem desafiador. Bom, desafios e bênçãos. Mas é necessário esse comprometimento. É necessário levar isso a sério, levar em consideração. Porque são nestes momentos que as nossas memórias mais se fixam. São nesses momentos que somos marcados para sempre. E estar ao lado das pessoas que amamos e que querem o nosso melhor faz toda a diferença. Um outro alerta que é muito importante, muitas vezes negligenciamos. Já aconteceu, não sei se você sabe, de forma consciente, mas já aconteceu de vocês se sentarem à mesa e se degustarem com a carne de alguém. Falarem tanto daquela pessoa que a refeição é a última coisa que chama atenção naquele momento. Já aconteceu de seus filhos ouvirem críticas muito duras e pesadas de outras pessoas que às vezes você imagina que fossem o lado maduro da relação. Professores, as famosas tias, os líderes religiosos, enfim. Sua mulher, seu marido, ouvem comentários desaforados, pessoas desajustadas, conversas falatórias. Para um adolescente, então, isso pode caracterizar e marcar a identidade que ele está criando de si próprio. Eu mesma, quando era adolescente, já ouvi algumas críticas. Teve um que me impactou, me marcou, precisei de tempo e maturidade para superar.
Existem fofoquinhas que os adultos fazem sobre as crianças e sobre os adolescentes, sem sequer pesarem o tanto que isso vai impactar e influenciar na autoimagem que eles têm, na percepção de mundo também. Afinal de contas, quem são essas pessoas? Por que as pessoas são assim tão críticas sobre os outros? Especialmente agora, em tempos de internet, onde parece que as pessoas estão liberadas a destilarem ódio sobre o julgamento que fazem dos outros. E é só julgamento, tá? Porque se uma pessoa gravar 50 stories por dia, são 50 minutos do que você sabe da vida dela. Mas você opina, critica com crueldade. As pessoas são assim. Não querem saber se você chorou, se o choro foi de verdade, ou convenceu ou não convenceu. Elas julgam e apontam. A gente lida com isso e tem que preparar os nossos filhos, os nossos queridos para lidarem com isso também. Mas eles precisam ter clareza dentro de casa de como deve ser uma relação, para quando saírem para a sociedade não reproduzirem esses padrões. É dentro de casa que nós ensinamos sobre perdão, sobre serviço, sobre amor, sobre empatia, sobre respeito, sobre ética, sobre retidão. É dentro de casa que nós formamos as opiniões mais importantes, que criamos e construímos valores. Então vamos construir isso criando momentos de construção de criticidade, de intimidade, de escuta, para que esse acesso seja mais natural e voluntário. Quero te dizer que na sua família, especialmente depois dos filhos, nada voltará a ser como antes, mas poderá ser muito melhor do que jamais foi. Na história bíblica de José, por exemplo, ele precisou deixar pai para ir viver a experiência dele. Não foi nada voluntário, ele foi vendido como escravo, sofreu. Mas Deus fez coisas grandiosas e milagrosas na vida dele e por intermédio dele após essa separação. A família é o nosso laço, nosso elo mais forte, mais bonito. Mas ela precisa nos preparar para o mundo, para a vida. E aí nós poderemos retornar a ela como resposta de gratidão. Ações de gratidão. A Bíblia fala muito sobre isso também. Você é grato pela família que você teve? Ou ela te serviu de escola por tantos desafios que agora, graças a Deus, você não precisa reproduzir mais? Trabalhe isso, amadureça isso. A neurociência diz que todo o processo de comportamento passa primeiro pelo pensamento. E é nesse lugar que a gente consegue organizar as influências, os ambientes, as memórias, todas elas trabalham de forma articulada, com intenção, enquanto nós estamos aprendendo e conhecendo nós mesmos. Ao organizarmos melhor a nossa mente, o nosso cérebro começa a produzir comportamentos que são mais assertivos, mais positivos. E esses comportamentos influenciam e impactam a vida daqueles que nós amamos e que estão perto de nós. Deus sempre soube que a família deixa uma marca, que a família deixa uma sequela na gente, que às vezes a gente precisa se afastar dela, que às vezes a gente precisa dela para se fortalecer. Entre desafios e bênçãos, a família se constrói, se consolida e nos prepara para a vida. Por fim, vale lembrar, a maneira como vivemos e nos portamos influencia muito mais e ensina além do que aquilo que nós ensinamos. Consegue entender? Por isso o autoconhecimento é tão importante. Saiba mais sobre você, sobre sua origem, tenha pensamentos críticos, desenvolva uma mentalidade de construção cognitiva, social, emocional, queira aprender, tenha intencionalidade nas suas relações, suas conversas, suas atividades, na forma como você organiza seu tempo, seus espaços dentro do lar. Através disso, você vai ser mais acessível aos outros e eles vão te dar maior liberdade também, seus filhos, seus parceiros. E nessa troca, vocês vão firmando e consolidando laços, tornando o ambiente mais harmonioso e agradável, fazendo o seu lar um lugar de transformação, de força, de segurança e de significados. Tudo que nós sonhamos para nossa família depende da forma como nós nos enxergamos e do espaço que nós damos para que eles nos enxerguem também. Então comece a se observar com mais cautela, com mais atenção, comece a ouvi-los da mesma maneira.
tenho certeza que sua família, apesar dos desafios, ainda há de ser uma grande bênção. Deus te abençoe.